Pessoal, vamos falar sobre os produtos notáveis e a fatoração. O foco dessa aula, o objetivo dessa aula é você aprender a fatorar. Fatorar, como a própria denominação sugere, significa dizer que você vai transformar uma soma em produto. Porque cada termo de um produto, tipo, eu tenho 2 vezes 3. O 2 é um fator, o 3 é um fator. Então, o fator é cada termo de uma multiplicação. Então, fatorar é você ter somas ou diferença e transformar elas em produto. Mas é muito importante, para ajudar no processo de fatoração, que alguns produtos notáveis você conheça. Por exemplo, um produto notável muito famoso, meninos, é exatamente o quadrado da soma. Quadrado da soma. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha a soma de dois termos, o A somado com B, e eu esteja elevando ao quadrado. Então, boa parte de vocês sabe que o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai usar o quadrado da soma, assim como também o quadrado da diferença, como recursos para realizar uma fatoração. Então, quadrado, vamos colocar aqui, quadrado da diferença. No quadrado da diferença, o que ocorre é que ao invés, como a própria denominação sugere, ao invés de ter uma soma de dois números, o A está somando com o B, eu tenho uma diferença, o A está sendo subtraído do B. E se eu desenvolver isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aí está o quadrado da diferença. Professor, a gente vai utilizar esses produtos notáveis como recursos para utilizar estratégias de fatoração. Eu digo, exatamente. Um outro produto notável, e é importante que você não confunda ele com a diferença do quadrado, com o quadrado da diferença, é a diferença de quadrados. Vamos colocar aqui, diferença de quadrados. A diferença de quadrados, imagine a seguinte situação. Eu tenho A ao quadrado e estou subtraindo do A ao quadrado o B ao quadrado. Então, aqui é uma diferença de quadrados. Toda vez que você tiver uma diferença de quadrados, isso vai se transformar no produto da diferença pela soma. Vai ficar A menos B somado com A mais B. Também vamos utilizar esse produto notável como recurso de fatoração. Um outro produto notável que eu vou usar também como recurso de fatoração é o cubo da soma. Cubo da soma. Vamos supor que eu coloque aqui dois números A e B, some eles, e o resultado dessa soma eu elevo ao cubo. Se eu desenvolver isso, o que é que eu vou achar? Eu vou achar cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E assim como tem o cubo da soma, temos também o cubo da diferença. Como é que vai ficar o cubo da diferença? O cubo da diferença, o que você tem que perceber é que ao invés de você ter o A somado com B, você tem o A subtraído do B. Então, eu tenho A menos B ao cubo. Se eu desenvolver isso aqui, vai ficar exatamente cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Professor, como é que eu vou saber onde é que fica menos, onde é que fica mais? Eu digo, é simples. Basta você notar que aqui o B, quem está sendo multiplicado por menos 1 é o B que é negativo. Se o B é negativo, toda vez que eu levar ele a um expoente ímpar, ele continua sendo negativo. E a levar um expoente par, ele vira positivo. Então, por exemplo, nessa parcela aqui, perceba que o B está elevado a 1, que é um número ímpar. Então, o valor vai ficar negativo. Mas já nessa outra parcela aqui, o B está elevado a um expoente par. O número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Nessa terceira parcela, o B está elevado a 3, que é um número ímpar. Então, se eu pego um número negativo e elevo um número ímpar, ele continua negativo. Então, vamos utilizar esses recursos de produtos notáveis como estratégias para fatorar.
para transformar soma em produto e é o que vamos ver agora. Uma das estratégias que podemos utilizar para fatorar seria o que chamamos de fator comum. Como é que funciona essa história, professor, de fator comum? Vamos imaginar que eu tenho A vezes B somado com A vezes Z. Alguém diz, professor, por favor, fatore essa expressão. Fatorar essa expressão é transformar essa soma em um produto. Então, eu percebo que os fatores envolvidos nessas duas parcelas são, na primeira parcela, eu tenho A e B, lembrando que cada fator é cada termo de uma multiplicação, e na segunda parcela eu tenho como fatores A e C. Eu percebo que o A é um fator comum às duas parcelas. Então, se eu colocar o A em evidência, vai ficar A que multiplica B mais C. O que era soma passou a ser produto. Essa estratégia de fatorar utilizando um fator comum, chamamos, pessoal, exatamente de fator comum. Pronto. Então, eu mostrei para vocês uma estratégia de fatorar, denominada de fator comum. Professor, você disse que ia utilizar como recursos de fatoração os produtos notáveis. Eu vou já mostrar para vocês um caso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que quando eu fatoro usando essa estratégia, essa técnica de fator comum, é como se eu tivesse dividido cada parcela pelo fator que eu coloquei em evidência. Quando eu coloco em evidência o A, se eu dividir A vezes B por A, vira B. E se eu dividir A vezes C por A, vira C. Tudo bem? Uma outra estratégia de fatoração seria o que chamamos de fatoração por agrupamento. Vamos imaginar que eu tenho A multiplicando B, somado com A multiplicando C. Aqui, meninos, eu tenho M multiplicando B, somado com M multiplicando C. Perceba que não existe um só fator que seja comum a essas quatro parcelas. Mas, se eu olhar bem, com cuidado, existe um fator comum às duas primeiras parcelas, que no caso é A, e existe também um fator comum às duas últimas parcelas, que no caso é B. Então, vamos fazer isso. Nas duas primeiras parcelas, eu vou colocar A em evidência. Então, fica A, que multiplica B mais C. Nas duas últimas parcelas, eu coloco M em evidência. Então, fica M, que multiplica B mais C. O que eu percebi agora? Eu percebi que em relação às duas parcelas que eu tenho, que é A vezes B mais C, isso aqui é uma parcela só, e a segunda parcela, M, que multiplica B mais C, existe um fator comum. Professor, e qual é o fator comum a essas duas parcelas? O fator comum a essas duas parcelas, meninos, é exatamente B mais C. Então, se eu colocar o B mais C em evidência, vai ficar B mais C, que multiplica quem? Colocar um valor em evidência significa pegar cada parcela e dividir pelo valor que você colocou em evidência. Então, se eu pego A, que multiplica B mais C, e divido por B mais C, vira A. Se eu pegar M, que multiplica B mais C, e dividir por B mais C, vira M. Pronto. Essa estratégia, essa técnica de fatorar dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês, é denominada fatoração por agrupamento. Então, isso daqui a gente chama de fatoração por agrupamento. Então, vamos colocar aqui apenas isso, por agrupamento. Professor, então, essas são as estratégias de fatoração? Eu digo, não. A gente vai utilizar também os produtos notáveis. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu coloco um exemplo aqui e digo simplesmente o seguinte para vocês. Fatore. Aí eu coloco na letra A ao cubo mais B ao cubo. O que eu quero fatorar? Uma soma de cubos. Professor, como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai fatorar uma soma de cubos? Pessoal, eu vou usar um produto notável que eu já comentei aqui com vocês, denominado exatamente, meninos, de cubo da soma. Ó, está aqui, ó. Esse produto notável que eu estou destacando aqui de vermelho, o cubo da soma, eu vou usar ele para determinar, para fatorar uma soma de cubos. Aí você está se perguntando, professor, como é que você vai fazer isso? Então vamos só recordar. Vou pegar esse
produto notável, que aqui está, e vamos colocar ele aqui. Vamos lá. Qual produto notável que eu tenho aí? Eu tenho um cubo da soma. Então, quem é o cubo da soma? O cubo da soma é cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar desse lado apenas A ao cubo mais B ao cubo, que é exatamente o que eu quero fatorar, que é uma soma de cubos. Esses dois valores aqui eu vou passar para o primeiro membro. Então, assim, como é que vai ficar a expressão? A expressão vai ficar A mais B ao cubo menos quem? Menos 3A2B, porque era positivo, passa negativo, menos 3AB2, porque era positivo, passa negativo. E aqui desse lado ficou exatamente A ao cubo mais B ao cubo. Professor, estou entendendo. O que a gente faz aqui? Perceba que existe um fator comum a essas duas parcelas. Alguém pode dizer qual é o fator comum? Quem respondeu menos 3AB, acertou. Então aqui vai ficar A mais B ao cubo. E eu vou colocar em evidência menos 3 vezes AB. Então, o que significa colocar em evidência? Colocar em evidência, pessoal, significa dividir cada termo da parcela pelo valor que eu coloquei em evidência. Então, se eu dividir isso aqui por menos 3AB, perceba que vai ficar exatamente A. Se eu dividir isso aqui por menos 3AB, perceba que vai ficar mais B. Claro, se você dividir valores negativos por valores negativos, o resultado vai dar valores positivos. Professor, entendi. Professor, e aí eu percebi uma coisa. Olha o que eu percebi. Que A mais B é um fator comum. Então vou colocar A mais B em evidência. Se eu colocar A mais B em evidência, o que significa colocar A mais B em evidência, professor? Significa dividir cada parcela pelo valor que eu coloquei em evidência. Então, se eu dividir A mais B ao cubo por A mais B, pessoal, isso aqui vai dar exatamente A mais B ao quadrado. Se eu dividir menos 3AB vezes A mais B por A mais B, fica só menos 3AB. Professor, maravilha. Isso daqui é igual ao A ao cubo mais o B ao cubo. Vamos dividir aqui o nosso quadro. A gente ir aqui para esse outro lado. Vamos dividir aqui e vamos dar continuidade aqui desse lado. Então, continuando, aqui vai ficar o A mais o B, que multiplica. Meninos, quem é A mais B ao quadrado? Professor, você vai estar usando agora como recurso um outro produto notável, que é o quadrado da soma, exatamente. Então, quem é A mais B ao quadrado? A mais B ao quadrado fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Menos o 3AB. Então, vamos escrever menos o 3AB. Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, que eu achei, é exatamente igual a A ao cubo mais B ao cubo. Professor, estou entendendo. Então, quem é A ao cubo mais B ao cubo? É exatamente, meninos, tudo isso daqui que eu estou achando é A ao cubo mais B ao cubo. Então, vamos escrever isso daqui desse lado aqui da igualdade. Vamos colocar aqui, ó. Vamos. Beleza. Colocando, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar exatamente A mais B, ótimo, que multiplica quem? A ao quadrado mais B ao quadrado ficou, quanto é? Mais 2AB menos 3AB, menos AB. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Professor, maravilha! O que foi que acabamos de fazer? Acabamos, pessoal, de fatorar uma soma de 2 cubos. Então, está aí fatorado uma soma de 2 cubos. Mostrei para vocês que usando como recurso os produtos notáveis, é possível sim realizar várias estratégias de fatoração. E existe outros produtos notáveis, como eu mostrei aqui para vocês, que eu posso usar os demais também como recursos para realizar uma fatoração. E é o que vamos ver agora. Na letra B, eu vou colocar a seguinte situação. Eu tenho aqui, quero que você fatore, x ao quadrado menos 10x mais 25. Vou
Professor, como é que eu vou fatorar essa expressão? Pessoal, é muito importante que vocês despertem a capacidade de notarem um produto notável. Isso aqui é um produto notável. Professor, como é que isso aí é um produto notável? Eu digo simples. Vamos olhar bem, vamos analisar de perto. Quando eu tenho x ao quadrado, aqui é como se eu tivesse quadrado do primeiro. Então, quando eu falo quadrado do primeiro, e aqui quem está ao quadrado é x, é como se eu estivesse dizendo que o primeiro fosse x. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se o primeiro já é x, esse menos 10, pessoal, só pode ser menos 2 vezes o segundo. O que isso significa dizer? Que o segundo é metade de 10. Metade de 10 é 5. Então, quem que tem que aparecer somando aqui é o segundo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Ah, professor, então entendi. Então, estou vendo que aqui é quadrado do primeiro. O primeiro é x. E esse 25 aqui simplesmente representa o quadrado do segundo. O quadrado, qual o número que o quadrado dá 25? 5. Então, aqui no meio só pode resultar em o dobro do produto do primeiro pelo segundo. E é exatamente o que está aqui no meio. Se você multiplicar o primeiro, que é x, pelo segundo, que é 5, e dobrar, vai dar exatamente o do meio. Só que não tem mais, é menos. Então, essa expressão toda se transforma em primeiro, que é x, menos o segundo, que é 5, ao quadrado. Realmente, se você desenvolver isso, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é muito importante que você tente reconhecer esse tipo de produto notável. E é fácil você perceber, é como se você tivesse tirado a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do último, e multiplicasse eles e dobrasse. Ou seja, você pegou o dobro do produto deles. O produto deles é 5x, o dobro 10x. Quando isso ocorre, é porque o trinômio em questão ele é um quadrado da soma ou da diferença, dependendo se no meio aqui tem um sinal de menos ou um sinal de mais. Vamos dar um outro exemplo para isso ficar bem claro para vocês. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 8x mais 16. Professor, quero determinar se isso aí realmente é algum produto notável. O que é que eu faço? Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de x2x. Você vai agora tirar a raiz quadrada do último, raiz quadrada de 16, 4. O produto deles é 4x. Quando você dobra o produto deles, você dobra o 4x, perceba que você acha exatamente o 8x. Como aqui eu tenho um sinal de menos, essa expressão vai resultar em x menos 4 ao quadrado, que é o quadrado da diferença. Então, podemos usar como recursos de fatoração o conhecimento prévio dos produtos notáveis. E aí eu chamo a atenção de vocês, vou até colocar aqui uma observação, é o seguinte, essa observação que eu vou colocar aqui vai tirar vocês muitas vezes de encrenca que você pode se meter ao resolver uma questão de matemática. O que é que eu quero dizer para vocês? É o seguinte, vamos supor que eu coloque aqui uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c. Se é uma equação, vou igualar isso aqui a zero. Para essa equação ser do segundo grau, o a tem que ser necessariamente diferente de zero. Vamos supor que as raízes, escute bem, as raízes reais dessa equação sejam R1 e R2. De novo, estou garantindo para vocês que as raízes reais dessa equação são R1 e a outra raiz real é R2. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa equação do segundo grau ela pode ser representada em uma forma fatorada. Professor, e posso representar uma equação do segundo grau na forma fatorada, conhecendo as suas raízes? Eu digo sim. E qual seria essa forma fatorada? Ax2 mais bx mais c é a mesma coisa de a, que é o a que multiplica x2, que multiplica x menos uma das raízes que você conhece, que multiplica x menos a outra raiz que você conhece.
Isso que eu estou destacando é a chamada forma fatorada de uma equação do segundo grau. Então, se você quer fatorar uma equação do segundo grau, você pode se concentrar simplesmente em achar as raízes dessa equação. Então, por exemplo, vamos supor que eu digo o seguinte para vocês: fatore a seguinte expressão. Aí eu coloco x ao quadrado menos 6x mais 8. Beleza. Professor, como é que eu vou fatorar essa expressão que aí está? Pode se tornar uma equação do segundo grau? Aí você diz, professor, para tornar isso daí uma equação do segundo grau, para virar a equação, basta igualar a zero. Pronto, igualei. Professor, se eu resolvesse essa equação, se eu fosse atrás do delta, b ao quadrado dava quanto? 36, menos 4ac, 32. O delta que eu ia achar é 4. Quer dizer que essa equação tem sim raízes reais. Se eu aplico a fórmula de Bhaskara para achar as raízes dessa equação, vai ficar menos b, que é 6, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2a. Eu percebi com isso, professor, que eu encontrei duas raízes reais. Quais foram as duas raízes reais que encontramos? Vamos lá. 6 mais 2, 8 por 2, 4. 6 menos 2, 4 por 2, 2. Ah, olha, professor. Então, essa expressão na forma fatorada vai ficar o A. Eu estou vendo que o A é 1, que multiplica x menos uma raiz, que é 2, que multiplica x menos outra raiz, que é 4. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver falando de equação do segundo grau, eu vou usar essa estratégia para a gente resolver uma equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Ok, pessoal? Tchau para vocês.